primeiro lugar, queremos agradecer pela companhia de todos vocês. Nosso Diálogo Espírita de hoje começa retomando o assunto da semana passada, que é mediunidade. Os aspectos gerais, as finalidades, curiosidades, a ética na prática mediúnica, os fenômenos anímicos e os fenômenos espíritas propriamente ditos, e os fenômenos de efeitos físicos e de efeitos inteligentes ou intelectuais. Temos na sequência o quadro Cristo e Nós no Terceiro Milênio, que vai falar sobre a passagem envolvendo Jesus e os vendilhões do templo. E para encerrar, relatos mediúnicos ocorridos com um piloto mexicano durante o voo. Essas são as nossas atrações do programa de hoje. Fique conosco. Nosso tema livre de hoje vai continuar falando sobre mediunidade, que nós já iniciamos essa exposição na semana passada e continuaremos nas próximas, que é um assunto bastante relevante, é um dos princípios básicos da doutrina espírita e tem um imenso campo de abordagem para a gente conhecer realmente o que é efetivamente a faculdade da mediunidade, para que ela serve e por aí afora. Muito bem. Eu estou aqui na companhia da Rose e do Joilson, mais uma vez. Eu queria, para a gente iniciar o programa de hoje, fazer uma ligeira recapitulação do que a gente falou na semana passada. A gente falou um pouquinho sobre a história da mediunidade, que está presente em todos os povos e em todas as épocas da humanidade. Eu lembro que a companheira Rose falou sobre as pitonisas gregas, podíamos citar as sibiras romanas, o fato do rei Saul com Samuel, em Endor, na Índia, no Egito, etc. E depois nós vimos também a definição de Allan Kardec, a analogia que Kardec fez, comparando a mediunidade como um telescópio e ao mesmo tempo um microscópio, para a exploração do micro e do macrocosmo. Tão importante só que aí, no caso, se refere à exploração, o conhecimento da alma, que é a coisa mais importante que nós temos. Aliás, nós não temos, nós somos. É importante que a gente já coloque dessa maneira. Muito bem, a gente tinha entrado também, Rose e Joilson, ligeiramente em algumas utilidades da mediunidade, né? Vamos recapitular isso aí também, o pouquinho que foi falado, agora com um pouquinho mais vagar. Prova a sobrevivência da alma. Com você. Qual é o maior terror, o maior obstáculo que a humanidade sempre enfrentou? A perda dos entes queridos, a incerteza do próprio futuro, não sabermos o que acontece conosco quando o nosso corpo deixa de funcionar e a nossa alma se liberta. A notícia, a possibilidade de termos notícia de como é a vida no plano espiritual, de que os nossos entes queridos não acabam, continuam as mesmas pessoas, a prova de que o bem dá bons resultados, de que o mal traz consequências difíceis para a alma que precisa enfrentar os seus obstáculos, os atos voluntários que atingiram o direito dos outros. Tudo isso modifica a nossa visão de mundo, nos dá um sentido à existência, termos a certeza de que continuamos. Através da mediunidade, com as notícias daqueles que partiram, nós temos essa certeza. Nosso ente querido continua, está vivo, lembra de nós, nos ama, nós vamos reencontrá-lo. Mesmo aquele ente que teve alguns enganos, cometeu equívocos, não está perdido. Está ao nosso alcance, a misericórdia divina lhe dará outra oportunidade e nós o reencontraremos. Quer maior lenitivo, maior consolo para a nossa vida do que nós sabermos que continuamos vivos pela imortalidade afora, dessa vez com certeza absoluta desse fato. É isso aí. Sem dizer que pela própria questão da vidência, da clareaudiência, né, a gente consegue comprovar essa existência da alma também, né, a continuação da existência, porque a pessoa vê. E como ela vai ver, como ela vê um ente querido e diz que não é. Como é que vai negar esse fato?
Pois A gente reconhece. A gente vai ver na sequência vários tipos de mediunidade, que a gente vai ter tempo de abordar as diferenças e como elas se fecham, como é um conjunto de conhecimentos que deixa, para quem se dedica a estudar um pouquinho, se detém ali naquele assunto, vai ver que não há possibilidade de a gente pensar diferente que não seja, porque entrelaça aspectos filosóficos da doutrina, o aspecto religioso e aspecto científico, tudo em torno da mediunidade. Agora, Joilson, a gente sabe, a mediunidade também vem ao encontro de nos trazer informações muito claras de que essa vida no além não é uma coisa abstrata. Porque acreditar que a alma sobrevive é um conhecimento, é um princípio comum para todas as religiões, praticamente, né? Mas para o espiritismo ou para os espíritas é diferente, porque há as descrições do mundo espiritual, o que os espíritos fazem desde o momento que desencarna, até o momento de retornar pela reencarnação. Eu gostaria que você comentasse um pouquinho sobre isso. Então, aí nós vamos encontrar os casos que estão nas obras do Chico Xavier, de pessoas que desencarnam e que acabam presenciando o próprio sepultamento. Elas estão presentes naquele momento e vê que a coisa não mudou, continua do mesmo jeito, que ela continua existindo e que ela só mudou de plano, que nós não as enxergamos, ou seja, aqueles que não têm evidência não as enxergam, mas elas estão nos vendo o tempo todo. E que o mundo do lado de lá, a existência do outro lado, continua sendo do mesmo jeito, que tem as suas instituições, tem casas, encontram com os parentes, tem as colônias espirituais, sejam as colônias em regiões, digamos assim, agradáveis, e tem aquelas colônias em regiões menos agradáveis, né? Aquelas desagradáveis, da mesma forma como nós temos aqui no plano físico, locais que muitas pessoas não frequentariam. E a pessoa vai se afinizar de acordo com o seu íntimo. E isso aí vem depois eles relatando para nós como que é a vida do lado de lá. E aí tem infinitas obras que diz a respeito de como que é e até mesmo a questão do preparo depois para o reencarne. Quando ela volta, existe todo um preparo, um planejamento de como que ela vai reencarnar. E isso tudo é feito nas colônias espirituais. Eu não sei se vocês lembram, mas o Davis, um dos médiuns do período pré-espirítico, né, famoso nos Estados Unidos. Andrew Jackson Davis. Isso, ele criou o primeiro colégio espírita, dividido por matérias, por departamentos, e cópia de um que ele viu em desdobramento no plano espiritual. E seguiu o modelo e criou aqui, porque ele tinha dificuldade de ter obtido instrução, o modelo impressionou, ele via aquelas escolas de jovens, quando eles se desdobravam, criou uma cópia e deu origem a esses colégios, aos liceus. Tem muita coisa, inclusive no mundo, os artistas, os grandes pintores, os grandes músicos, dizem que eles já trazem de lá do mundo espiritual. Até o Joilson, se não me engano, falou no programa passado, que lá a nossa vida aqui é uma cópia daquela e muito pálida, né? Que lá está a coisa muito mais aperfeiçoada. E a gente vê que então, realmente, como Kardec coloca isso aí, que a mediunidade, o espiritismo como um todo, nos coloca essa vida espiritual como uma coisa praticamente palpável. Não é mais a coisa abstrata de achar que, né, de quimeras, ou de que esses espíritos ficam adormecidos, sabe-se lá onde, ou apenas em adoração. Eles têm atividades, eles estudam, eles trabalham, eles vêm junto aos encarnados para várias tarefas de socorro, não só em centro espírita, porque é independente da religião, né? Mas a gente vai ver isso mais na sequência. Rose, você já falou um pouquinho na semana passada, a sobrevivência dos laços afetivos, esse grande consolo que a doutrina espírita oferece. Complementar aquilo que você colocou da sobrevivência, mas especificamente dos nossos laços afetivos, dos nossos entes queridos. Isso é um consolo extraordinário, né? Eu acredito e vejo. Eu obtive uma comunicação do meu pai, anos após o desencarne dele, e ele veio num momento de muita aflição, e ele disse que realmente estaria, se fosse Deus permitisse, né, ao meu lado nos momentos de dificuldade. Então a gente tem oportunidade de enxergar os laços afetivos e saber principalmente que nos nossos momentos de dores e aflições nós não estamos sozinhos. Eles estão cuidando de nós, zelando por nós, eles nos amam, ninguém está abandonado.
e que se às vezes eles não têm possibilidades de serem vistos ou ouvidos porque nós não desenvolvemos as nossas antenas ainda mediúnicas, eles nos inspiram em sonhos e mesmo que nós não percebamos a sua presença, o seu afeto, o seu cuidado, o seu zelo nos envolvem e eles jamais nos abandonam, assim como nós não abandonaríamos, porque perdemos o corpo, um filho amado solto no mundo as maiores dificuldades. O amor não morre, a natureza não dá saltos. Assim como uma espécie evolui da outra, quando desencarnamos nós continuamos o nosso processo evolutivo e preservamos e ampliamos os nossos laços afetivos. A gente vê isso todos os dias nas comunicações mediúnicas, pais, mães que vêm procurar os filhos às vezes desgarrados e que se comunicam nos trabalhos mediúnicos e que nos auxiliam e nós os auxiliamos quando é possível também, um pouco que seja, a encontrar seus entes queridos e a socorrer. O amor predomina, vence a barreira da morte e permite que as pessoas continuem unidas. O gancho já serve para o Joilson ali. Quando a gente coloca assim que o espiritismo desmistifica a morte, sim, né? E desvenda mistérios, aquelas coisas envolvidas no terreno da superstição, do maravilhoso, do sobrenatural, né? Esse papel crucial que o espiritismo desempenha, que é o grande diferencial da doutrina espírita. Sim, faz com que a pessoa passe a compreender. E aí a gente vai buscar aquela máxima, né? Conhecereis a verdade e ela vos libertará. E é o que o Espiritismo faz, ele te mostra a verdade nua e crua. E a partir do momento que a gente começa a conhecer, que você começa a estudar, você começa a deixar de nua e crua, mas é saborosa, sabia? Mas essa coisa E a partir do momento que você começa a estudar a doutrina espírita, que você começa a conhecer, você vai... certas coisas que você tinha medo, você fala assim, pô, mas é assim? É simples, é simples assim? E aí mas amparado na lógica, sim, né, Joilson? Pela lógica, pela razão. E aí você começa a compreender e certas, digamos assim, certas amarras, certos medos que você tinha, você vai se libertando. E aí é onde a verdade vai te libertando. E a gente tem como comprovar isso, né, pelas obras espíritas, pelas declarações dos médiuns videntes, os clareaudientes, pelas próprias experiências que muitas pessoas compreendem, que as pessoas percebem as experiências de ver os seus entes queridos, as pessoas. E hoje em dia a gente pode contar até, existe uma técnica que é chamada o tal do Vidcon, que já vem acho que desde 1970, filmando, mostrando o plano espiritual, certas imagens. Ainda é uma pesquisa que ainda está, digamos assim, engatinhando, mas você tem muitos dados que mostram isso. Mas na verdade de lá para cá já progredi bastante, porque não é exclusividade do Vidcon, porque começou por rádio, né, por equipamentos mais rudimentares, rádio, televisão. Hoje se comunicam através de secretária eletrônica, por telefone, sim, e etc. Computador. E é importante isso aí, que se fala que o espiritismo matou a morte, sim, né, destruiu o materialismo, que é um dos grandes males, porque mesmo as pessoas às vezes não se declarando ateias, materialistas, entretanto a conduta delas é mais pendente por isso. Na verdade é uma fé cega, então ela não tem amparo na razão, ela acaba diante de certas dificuldades, não só religiosas, mas filosóficas também, e pessoais, ela acaba se enfraquecendo. Sim. Agora, para a gente avançar só mais um pouquinho no programa de hoje, senão a gente não sai do lugar, eu queria colocar o seguinte, a gente tem que lembrar aqui que a mediunidade não é exclusividade do espiritismo. Ela está, nós falamos aí antes, muito antes da doutrina espírita ser codificada por Allan Kardec, em meados do século XIX, a mediunidade já existia, né? E, por consequência, nem sempre ela é praticada segundo uma ética mediúnica, segundo regras que definem, que orientam para que essa mediunidade seja bem aplicada. Eu queria que vocês comentassem um pouquinho em cima disso. É muito importante. Qual é a diferença entre esse conhecimento histórico da mediunidade e a posição espírita? Ela era restrita a círculos iniciáticos, domínio de algumas pessoas que detinham o poder da comunicação. A posição do espiritismo é oposta. O conhecimento da mediunidade, o desenvolvimento, ainda que relativo das faculdades mediúnicas, está à disposição de qualquer pessoa, desde que ela estude e se dedique num grupo integrado, não vá em busca de aventuras, né?
mas se dedique ao estudo e à prática mediúnica numa casa séria, com a seriedade que o assunto merece. É muito importante que cada um, conhecendo o assunto, desenvolva suas próprias asas, né, suas próprias antenas, para que capte por si mesmo a realidade do plano espiritual. Muito bem, meus amigos, nós vamos parar por aqui nosso tema livre de hoje. Na semana que vem a gente tece mais alguns comentários de alguns tópicos importantes e daí nós adentraremos ao tópico psicografia, ok? Então a gente vai falar, inclusive, novamente sobre a ética mediúnica, sobre as finalidades da mediunidade e vamos ver se daí a gente está fazendo devagar, sem muita pressa, para que a gente possa realmente passar a vocês um número de informações razoável para vocês terem uma ideia mais ou menos completa do que é realmente a mediunidade e como ela é dividida, como os tipos de mediunidade, etc. Segue o nosso programa aí. A Casa Editora O Clarim divulga há mais de um século a luz e o conhecimento da doutrina espírita com valioso conteúdo, de belíssimos romances a esclarecedoras obras doutrinárias. Conheça, divulgue e compartilhe a lucidez do Espiritismo. Casa Editora O Clarim. Acesse www.oclarim.com.br. Clube do Livro Espírita de Curitiba. Mais de 2 décadas consolando corações, iluminando consciências. Associe-se e tenha o melhor da literatura espírita em sua casa. Descontos de até 60% no preço de capa e no primeiro ano ainda ganha uma assinatura grátis do jornal Comunicação Espírita. Acesse também a nossa fanpage no Facebook da AD Paraná. Associe-se agora e contribua para a manutenção deste programa. A revista Ser Espírita propõe um novo olhar sobre a vida encarnada. É o Espiritismo sintonizado no século XXI, revendo os princípios fundamentais da doutrina espírita sob a ótica da filosofia, ciência e religião. Nesta edição, o destaque é para a entrevista com o médium Mauri Rodrigues da Cruz, fundador da Sociedade Brasileira de Estudos Espíritas. Imperdível. Para conhecer os demais fascículos, visite o site www.serespirita.com.br. Vamos conversar hoje sobre o episódio da vida de Jesus que é intitulado Os Vendilhões do Templo. Falam que Jesus estava indo para as festividades da Páscoa em Jerusalém com seus discípulos. E quando adentrou ao Templo de Jerusalém, já na entrada, ele teria verificado que os mercadores dominavam o ambiente. Os cambistas para a troca de moedas, aqueles vendedores que ofereciam animais para o sacrifício, os pombos, os outros animais maiores, e que ele ficou indignado com aquela situação, teria improvisado um relho, alguma coisa parecida, segundo o relato de João, e espantou os animais, derrubou as bancas dos cambistas, teria derrubado os bancos daqueles vendedores de animais para os sacrifícios. Não se sabe exatamente, não é? Até devido ao período de tempo, a forma sucinta e até alegórica da descrição da época, como as coisas se passaram. Mas vários evangelistas relatam o episódio. E, portanto, para nós, né, é inquestionável que Jesus realmente mostrou uma grande indignação ante o comércio nos lugares considerados pelo povo como santos. Precisamos lembrar, para entender a ação de Jesus, em primeiro lugar, que segundo João, isso sucedeu no início da sua tarefa missionária, e que havia uma profecia, se não me engano, de Isaías, que dizia que o Messias seria reconhecido também, porque iria trabalhar na purificação do templo e teria um zelo pelas coisas de Deus, em que mostraria ardor que o consumiria. Jesus, então, foi reconhecido nesse início da sua missão como esse Messias também por esse ato.
Mas o que nós podemos tirar desse exemplo de Jesus? Como nós podemos entender hoje a atitude dele? Não se fala, nem se cogita que ele teria batido nas pessoas. Isso é mostrado em alguns filmes, mas nenhum dos apóstolos, nenhum dos evangelistas relata isso. Ele teria espantado os animais e reprovado veementemente as pessoas que comercializavam as coisas consideradas santas. O que nós podemos extrair, então, para nós, nos dias de hoje, dessa lição? Que Jesus, todo mansuetude, entretanto, mostrava muita energia quando as pessoas abusavam das pessoas mais simples e das crenças populares. Foi Jesus quem disse: eu não vim trazer a paz, mas a espada. E foi Jesus quem disse, hipócritas, não é? Quando as pessoas eram falsas nas colocações que faziam e quando abusavam da credulidade popular. Hoje em dia, nós podemos lembrar das lições de Jesus quando pretendemos que seria necessário, para conquistar os favores divinos, pagar quantias aos templos, fazer doações em dinheiro ou pagar por rituais religiosos. Temos que lembrar que foi a única ocasião em que Jesus mostrou profunda indignação e um movimento até físico de repúdio, de veemente condenação. Comercializar aquilo que o povo considera condição para conquistar os favores divinos é vender uma coisa que nós não possuímos. Deus, que criou todo o universo, não estaria ao nosso alcance por doarmos dinheiro ou pagarmos determinados rituais, porque Ele tem que estar muito acima disso, como Jesus disse, sendo Pai, ao alcance de todo aquele que se recolhe ao seu quarto e ora com sinceridade a Deus. Isso se aplica também aos médiuns em desvios da sua missão, que cobram ou recebem benefícios ou que cultivam o endeusamento próprio por trazerem comunicações dos espíritos, também comercializando as coisas que deveriam ser sagradas para eles. Todos nós, chamados ao trabalho religioso de alguma forma, precisamos, ao exemplo de Jesus, condenar veementemente o comércio das coisas santas. Não é possível que Deus, nosso Pai, somente seja atingível quando pagamos rituais ou doamos dinheiro aos templos. Jesus nos disse que este era o ato mais condenável que existia. Temos que lembrar que Deus, nosso Pai, as realidades espirituais estão ao alcance de qualquer criatura que confie nele e se dirija a ele com humildade, pedindo a sua orientação e a sua proteção. E não são passíveis de mercância e certamente o reino dos céus, a nossa realidade espiritual, a nossa harmonia pessoal, não estão disponíveis pela troca por bens materiais. São conquistas da alma que Deus nos dá gratuitamente, que gratuitamente temos que distribuir. Muita paz, continuem conosco. Prezados amigos, recentemente eu assisti um programa num canal de TV a cabo, foi mais precisamente no dia 10 de abril, último. O programa chama-se Alienígenas do Passado. E ali fala um pouco sobre mediunidade e é sobre isso que eu gostaria de conversar com vocês. A gente já sabia-se que Joseph Smith, fundador da Igreja dos Mormons, ele nunca escondeu que ele teria recebido uma inspiração divina, foi uma revelação divina que o levou a constituir esta religião deles. Mas tem um outro aspecto aí, tem uma coisa a mais a ser contada a respeito dele, que não é só sobre isso que eu vou falar, evidentemente, mas apenas um acréscimo. Ele também tinha, durante a Guerra Civil Americana, ele teve algumas visões sobre o andamento da guerra. O presidente George Washington também assinalou que, na época, ele percebia a presença de um ser luminoso
que lhe dava informações sobre a administração dos Estados Unidos. Nesse mesmo dia, teve num programa anterior, chamado Contatos Extraterrestres, em que é narrado o caso de um piloto mexicano que, ao sair para uma viagem para a qual ele não estava habilitado, muito menos aeronave, passou por uma experiência muito interessante, porque ele acabou, depois de sofrer uma amnésia, depois de 3 horas, ele acabou pousando em Acapulco, não sei o aeroporto de partida dele, e ele não lembrava do que tinha acontecido. Com um detalhe importante, ele saiu com combustível que é insuficiente para o destino para chegar até Acapulco. E, no entanto, ele chegou com combustível em quantidade maior do que quando ele partiu. Um especialista em medicina aeronáutica foi entrevistado e ele disse que provavelmente se tratou de um problema de estresse por o piloto estar voando em condições adversas e que só que ele não explicou os detalhes da distância percorrida e muito menos o detalhe do combustível. Ele ficou apenas alegando que o piloto estava estressado e teria passado por uma espécie de alucinação ou algo do tipo. O fato é que o piloto narra depois que ele notou presenças, mas isto é apenas a palavra dele. O mais importante é o seguinte, que o controlador de voo de Acapulco, também entrevistado no programa, disse que quando ele fez contato com a aeronave, em vez do piloto responder, apareceu uma voz metálica dizendo que o piloto estava sob hipnose e que eles eram extraterrestres. No programa, neste e em alguns outros, eu tenho observado que muitas vezes tem sido utilizado do termo extraterrestres para qualquer entidade supostamente desencarnada que se manifeste em algum lugar. Então esse extraterrestre aí não é propriamente vindo de seres de outros planetas necessariamente. E o piloto, esse controlador de voo, tentou fazer um teste falando em alemão e recebeu resposta em inglês. Só que eles falaram que podiam falar em qualquer idioma. Só que depois o piloto entrevistado disse que sequer inglês ele falava. Também tem se observado, segundo o programa, que durante as guerras, como por exemplo a própria Guerra Civil Americana, as 2 guerras mundiais e a Guerra do Vietnã, há um aumento, um recrudescimento de aparecimento de OVNIs, objetos voadores não identificados. E também de sonhos proféticos. Então, foram entrevistadas várias pessoas que, durante a guerra, veteranos da Guerra do Vietnã, por exemplo, que tiveram sonhos. Diz que nos campos de batalha tem aparições, fatos misteriosos que não são explicados. Em relação também a esse assunto, a gente poderia lembrar a figura de Abraham Lincoln, né, que sabidamente tinha a mediunidade e realizava sessões de espíritos na Casa Branca. Mas sobre Abraham Lincoln eu vou falar no próximo programa. Então, quanto aos outros fatos narrados, se confirma mais uma vez aquilo que a gente já tem dito em tantas outras ocasiões, né, a respeito da realidade dos fenômenos mediúnicos, que não é uma coisa restrita apenas aos místicos, às pessoas religiosas, mas que acontece com todas as pessoas em vários lugares, e o que comprova que isso é uma coisa disseminada. Kardec, quando se dedicou à codificação da doutrina espírita, também ele menciona muito isso, que havia eclosão em várias partes do mundo, em todos os continentes, de fenômenos mediúnicos. E nós já falamos aqui, e vamos continuar repetindo, que isso é uma coisa que ocorre em todas as épocas da humanidade e no seio de todos os povos. O problema é que está cheio de Tomés por aí, que mesmo vendo, preferem fazer de conta que o fenômeno não existe e fecham os olhos e não querem acreditar. Mas isso fica para despertar nossa curiosidade aí em busca dessas respostas ou de uma coisa mais taxativa, mais convincente de que realmente não é só os espíritos que falam sobre mediunidade e sobre esses fatos todos. Um abraço, até a próxima. A editora Espírita O Clarim é uma das mais antigas do país, com cerca de 200 de publicações de primeiríssima qualidade. Lançou no último mês de abril o livro A Espera do Amanhã, A Certeza do Reencontro, de autoria do espírito Antônio Bento e psicografia de Diana Machado. A narrativa romanceada do retorno da jovem Luísa à espiritualidade
emociona e provoca reflexão. Pedidos pelo e-mail oclarim@oclarim.com.br ou telefone 16 33 82 1066 ou através do Clube do Livro Espírita Curitiba em adepr@adepr.org.br.